Se você acha que todos os concretos são iguais, nesse vídeo eu separei 8 mitos relacionados sobre concreto. Você já deve ter ouvido falar o seguinte: quanto mais cimento na mistura, mais resistente fica o concreto. Você já tinha ouvido falar sobre isso? E esse é um dos tópicos que nós vamos discutir. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas e BIM. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues e esse é o nosso primeiro vídeo do ano de 2026. Te desejo um excelente ano e vamos começar aqui nos nossos conteúdos relacionados à parte de projetos, estruturas e também materiais de construção. Pessoal, vira e mexe, acaba que a gente escuta por aí vários mitos relacionados ao concreto. E nesse vídeo nós vamos falar os principais mitos e eu vou te explicar o motivo que aquilo não está correto. O primeiro mito ele vai estar relacionado ao seguinte: me acompanhe aqui. Quanto mais cimento, mais resistente o concreto. Vamos compreender o que quer dizer essa frase aqui. Quer dizer que quanto mais cimento você pôr ali na sua mistura de concreto, vai ser melhor lá no final. Pessoal, que a resistência ela vai estar mais ligada à relação água-cimento do que ao teor absoluto de cimento. Você conseguiu compreender isso? Não adianta você colocar mais cimento ali no seu traço de concreto achando que aquilo vai melhorar a questão de resistência final, já que você faz o cálculo do traço de concreto com base na quantidade exata de cada um dos materiais que você vai ter ali. Por exemplo, cimento, brita, areia e também a questão da água. Então é tudo calculado para atingir aquela determinada resistência. A parte microestrutural do nosso concreto acaba ajudando a identificar quais foram as reações que nós tivemos ali naquele concreto. Quando eu menciono para vocês sobre essas reações, eu estou mencionando para você, será que aquela quantidade de cimentos, materiais constituintes do cimento, será que teve consumo quando misturado com a água? Quando você mistura o cimento com a água, a gente tem determinadas reações exotérmicas, ali naquela parte microestrutural. E tem alguns ensaios que a gente consegue fazer em laboratório, por exemplo, a difração de raio-x, a microestrutura daquele concreto, para a gente saber se realmente aqueles materiais que nós misturamos teve a reação para chegar naquele produto final com uma boa resistência. Então, quando você ouvir falar por aí, quanto mais cimento, mais resistente concreto, fuja dessa pessoa. Já o próximo mito, pode jogar mais água na betoneira que não tem problema. Pessoal, isso você acaba ouvindo falar. Quem nunca ouviu falar sobre essa questão aqui, principalmente do concreto usinado. Se você não sabe o que é o concreto usinado, é aquele concreto que você compra de uma determinada empresa, que ele já chega pronto e basta você fazer o bombeamento daquele concreto. No exato momento que aquele concreto sair da central, ou seja, da concreteira, a relação água-cimento está ajustada para entregar aquele FCK de projeto. Se você vai adicionar mais água na obra, isso pode alterar a sua relação água-cimento. Vamos fazer um relembrar a viver aqui. Se você nunca ouviu falar sobre a relação água-cimento, esse é um dos pontos principais quando você faz o cálculo do seu traço de concreto. A relação água-cimento ela vai estar diretamente relacionada à questão da quantidade de cimento dividida pela relação de água que você deve adicionar ali no seu concreto para atingir aquela resistência. Geralmente, se você fizer o cálculo do traço de concreto pelo método brasileiro, você vai utilizar a curva de Abrams. E ali você consegue definir a questão do tipo de cimento que você vai utilizar com a resistência necessária para o seu projeto. Já o FCK vai estar relacionado à resistência característica à compressão do nosso concreto aos 28 dias. Você pega uma amostra daquele concreto, geralmente um corpo de prova, e leva para fazer o rompimento daquele corpo de prova. E esse corpo de prova tem que apontar uma resistência igual ou maior àquela definida no projeto. Agora que você já sabe essas definições, mesmo pequenos aumentos da relação água-cimento causam queda significativa na resistência e também um aumento da permeabilidade, pois a água aqui, pessoal, ela pode exceder e evaporar e deixando vazios ali a questão dos capilares interconectados. Se você tem o hábito de adicionar mais água ali no seu cimento para melhorar a trabalhabilidade, você pode estar prejudicando muito a questão da resistência final dele.
mesmo que você tenha uma boa consistência e trabalhabilidade naquele exato momento, mas a consequência vai ser lá no futuro. Já o nosso terceiro mito aqui, eu já vi vários falsos gurus aí da construção civil falando que pode adicionar e também mostrando que a adição de detergente pode substituir os aditivos. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Hoje no mercado nós temos vários tipos de aditivos. Temos plastificantes, superplastificantes e outros tipos de aditivos. Quando nós adicionamos aquele aditivo no nosso concreto, é porque nós queremos determinada característica naquele concreto. A gente precisa de um determinado comportamento. A gente pode ter retardadores de pega, aceleradores de pega, e isso vai depender muito da situação e do local onde você vai implementar aquele concreto. E os aditivos são moléculas especialmente desenhadas para dispersar partículas de cimento. Como eu falei para você, vai depender muito da situação aonde você vai aplicar aquele cimento. E ele acaba reduzindo a demanda de água para a mesma fluidez. E um dos principais erros que a gente consegue notar aqui é quando o pessoal fala que você pode pegar detergente e eles acabam falando que aquele detergente amarelo ou aquele detergente neutro, você pode aplicar ali no seu cimento, você vai ganhar uma boa trabalhabilidade e também consistência na hora que você for aplicar principalmente a argamassa. Isso acaba estando errado, pessoal, porque aqui nós temos um tensoativo, que é a questão do detergente, misturado nesses materiais cimentícios. Quando você adiciona aquele detergente doméstico aqui, ele acaba agindo como sulfactante não projetado para o sistema cimento-água. Acaba gerando a incorporação e estabilização de bolhas de ar de forma aleatória. E isso pode acabar prejudicando ali o seu material cimentício, o que pode acabar levando à porosidade, redução da resistência e pode causar a segregação e também exudação do seu material. Já o próximo mito que nós temos aqui, concreto de secagem rápida é melhor. Será mesmo? Antes de falar o nosso quinto tópico, eu te convido a conhecer a nossa série aqui do canal Trace o Traço, onde você vai ter um material de apoio e você vai aprender a calcular o traço de concreto de forma correta. Então não deixe de conferir essa série que é totalmente gratuita. Aqui nós precisamos diferenciar a questão do tempo de pega. Você já tinha ouvido falar sobre tempo de pega? Já que o tempo de pega ali do nosso concreto a gente pode compreender. Uma vez que você lançou aquele concreto, vai passar alguns minutos e aquele material vai começar a ficar rígido. De forma mais prática para você compreender, seria a transição da pasta fluida para o material rígido. Quando nós temos esse material rígido, é porque já iniciou a cura do seu material. E como que você faz isso? Lembra nos primeiros tópicos que eu havia explicado para você a questão da relação água-cimento? E vai estar relacionado aqui, já que nós temos essa parte microestrutural do nosso concreto. Um exemplo prático aqui para você é a questão da laje. Quando você faz o lançamento do concreto da laje, posteriormente a próxima etapa é você fazer a molhagem dessa laje. O que essa molhagem vai garantir? Que quando você tem aquela mistura, já que na mistura do concreto que você fez o lançamento ali, existe água. E quando nós molhamos essa laje aí, nós estamos garantindo que a superfície ali da nossa laje, ou seja, do nosso concreto, seja hidratado. Quem vai estar sendo hidratado? A questão do cimento. E não deixar que aquela água da mistura ela se perca totalmente ali no processo de evaporação. Por isso que nós precisamos molhar a nossa laje em determinados períodos. Se o concreto ele perder água rapidamente para o ambiente, onde a gente vai ter uma baixa umidade relativa, questão de vento, alta temperatura, isso tudo pode prejudicar o seu material. Ocorre a retração plástica, que é o surgimento de microfissuras antes mesmo do ganho de resistência adequado. Vamos amarrar essas ideias aqui, pessoal. Não quer dizer que se o seu material cimentício, o seu concreto secar de uma forma muito rápida, isso é muito bom para você. Já que nós temos que garantir que todos aqueles materiais, todas aquelas reações do nosso concreto tenham acontecido e você tenha uma cura adequada daquele material. Isso acaba sendo um mito muito difundido, principalmente no canteiro de obras. Então não caia nisso. Já esse daqui também é outro que você acaba ouvindo muito por aí. Dá para reaproveitar o concreto que já começou a endurecer. Agora você vai matar a charada. Uma vez que eu te expliquei isso tudo aqui, de todos esses mitos, você acha que isso pode ser verdade? Uma vez que nós temos o nosso concreto
Uma vez que nós temos o nosso concreto endurecido ou em processo de endurecimento, quer dizer que a cura dele já começou. Se a cura dele já começou, quer dizer que aquele material que sobrou não dá para você utilizar em outro local, principalmente locais com função estrutural. Que a cura do concreto significa que aquele material está perdendo consistência, trabalhabilidade, já que ele vai entrar no modo mais rígido e as reações microestruturais já estão acontecendo ali no seu material. Se você for teimoso e querer utilizar esse material, pode comprometer a integridade monolítica da sua peça estrutural. Em termos estruturais, acaba surgindo planos potenciais para fissuração e caminhos preferenciais para ingressos de agentes agressivos. Por exemplo, o dióxido de carbono, cloretos. Para você compreender isso, é que quando nós temos uma fissura ali começando a surgir no nosso concreto e nós temos a nossa armadura, isso pode acabar sendo um caminho para aqueles agentes agressivos chegarem ali na nossa armadura. Consegue compreender? Uma vez que chegou ali na nossa armadura, isso pode acabar comprometendo ao longo prazo a deteriorização desse material e deixando a nossa estrutura mais fraca internamente. Já o nosso sexto mito, concreto não precisa de manutenção. Afinal de contas, o concreto tem uma vida útil de pelo menos, se for feito da forma certa, de 50 anos. Com essa frase, a gente já quebra totalmente essa afirmação. De forma análoga, nós mesmos precisamos de manutenção, ou seja, tratar da nossa saúde ao longo prazo. Já que nós estamos em constante movimento, então nós precisamos rever a questão da nossa saúde. E o concreto é bem semelhante, por isso existe um braço da engenharia civil que são manifestações patológicas. Quando nós temos essa área do conhecimento patologia das construções, onde nós vamos identificar manifestações patológicas, no concreto a gente pode ver muita questão de carbonatação, onde o pH cai e a camada passiva de armadura se rompe, permitindo o início de corrosão. Com cloretos e a despassivação ocorre mesmo sem queda significativa do nosso pH ali da nossa armadura. Então a manutenção do nosso concreto precisa ser de forma preventiva para assegurar que aquele material chegue na sua vida útil adequada. Já esse próximo mito, se fissurou, está condenado, ou se não fissurou, está perfeito. O que você acha, hein? Tá certo ou tá errado? Vamos compreender os conceitos básicos aqui de concreto. O concreto acaba sendo um material frágil quando está submetido à tração. Quando nós temos uma viga sendo submetida aos esforços solicitantes, tração, compressão, torção, cisalhamento, nós temos que fazer o controle da fissuração. E esse controle de fissuração em projeto acaba considerando as taxas de armaduras mínimas, limitações de espaçamento entre barras, cobrimento, limitações de abertura de fissuras admissível. Então, a ausência aparente de fissuras não garante a ausência de problemas. Já que a corrosão inicial, falha de aderência e erros geométricos podem existir sem manifestação superficial evidente. Às vezes você vai ter um excelente acabamento ali do seu concreto, mas o problema está na parte interna ali do seu material. Já o nosso próximo mito aqui é dizer que concreto é tudo igual, só muda o FCK. E esse é um dos grandes problemas que a gente tem aqui, que o FCK é apenas um parâmetro da resistência à compressão, já que o desempenho real ali do nosso concreto inclui módulo de elasticidade, retração, fluência, resistência à tração, tenacidade, permeabilidade, resistência química e tantas outras características que nós precisamos avaliar do nosso material. Só por essa frase aqui, por essa explicação que eu te dei, já te mostra que nem todo concreto é igual. Quando nós temos um concreto para laje protendida, exige um controle de fluência, retração para limitar a perda de proteção. Se for um concreto para o pavimento, vai solicitar boa resistência à fadiga, controle de retração para minimizar a questão das fissuras e lascamento nas juntas. E além disso, que quando você faz o traço de concreto, você não está apenas estimando o FCK, já que nós precisamos estimar corretamente a quantidade de brita, areia, que tudo vai ter um cálculo ali específico para você atingir a quantidade de materiais necessárias. Pessoal, esses foram os principais mitos relacionados a concreto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha te ajudado a compreender e também explicar os motivos que não estão corretos ali. Se você tem algum tipo de dúvida, deixa aqui nos comentários.
Te convido a inscrever-se no canal e visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero até o próximo vídeo e um forte abraço!